É muito bom olhar e ver alguns dos meus irmãos, alguns que já não vi há algum tempo e tinha saudades de vos ver. Louvemos ao Senhor no seu santo dia de sábado, porque temos hipótese de ainda poder estudar e aprender um pouco a respeito da Santa Bíblia. Vamos orar ao Pai do Céu. Senhor nosso Deus, sabes, Senhor, como é importante nós podermos assimilar e aprender as Tuas orientações. É para a nossa vida, é para o nosso bem-estar, é para a nossa vida não só nesta terra, mas com consequências para a nossa vida eterna. Por isso, Senhor, abre as nossas mentes para que o Teu Santo Espírito se faça presente e nos ajude a compreender e a assimilar as verdades e a pô-las em prática na nossa vida, para o nosso bem-estar e daqueles que nos rodeiam. Em Teu nome suplicamos. Amém. Ministrando como Jesus, já a nossa querida Manelinha apresentou o título. E o que é que quer dizer a palavra ministrar? No dicionário diz que ministrar quer dizer ajudar, dar, quer dizer inspirar. Ou seja, este é um objetivo grande, Pedro. É um grande objetivo, não é, Miguel? Um bocadinho alto. Alto. Ministrar como Jesus. Ok, muito bem. Na meditação matinal de hoje de manhã, o pastor Bulhon escreveu, vinha lá uma frase que eu gostei muito e tomei nota, vocês leram com certeza, mas para aqueles que não leram, e para nós que lemos podermos assimilar melhor, ele dizia assim: não tentemos construir alguma coisa grande fora de nós, sem construirmos algo grande dentro de nós. O nosso objetivo deve ser ir todos os dias a Ele, Jesus, dispostos a aprender. Ou seja, Paulo, como é que nós podemos testemunhar, ministrar, ajudar, inspirar outros a Jesus se nós não o conhecermos? Impossível! E conhecer alguém é num dia-a-dia, num estar dia-a-dia. O verso áureo que está projetado para vós e que a nossa Manelinha também já o leu, é o verso-chave da nossa lição. E conta-nos, meu querido irmão, aquilo que se passava com Jesus quando ele andava nesta terra. Diz que Jesus estava sentado o dia inteiro debaixo de uma oliveira. É aquilo que está ali escrito, não é? É, Marta? É o que está ali escrito. Jesus esteve o dia inteiro sentado, passava os dias debaixo de uma oliveira sentado. Então era, ele percorria, ele andava, ele era um homem de trabalho, ele era um homem de ação, ele era um homem que tinha um objetivo e sentia necessidade de o cumprir com a ajuda do seu Pai do céu. Percorria Jesus todas as cidades, aldeias, e o que é que ele fazia? Ele ensinava. Ele ensinava, muito bem, Paulo, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o Evangelho e ele curava as enfermidades e moléstias entre o povo. Diz a palavra do Senhor que olhando, Jesus olhava para as pessoas, Jesus observava as pessoas. E das coisas mais complicadas, uma das coisas mais complicadas em termos de relacionamento, tanto familiar como social, é a dificuldade de comunicação que nós vamos tendo hoje em dia. Porque estão 2, 3 pessoas e normalmente as pessoas estão assim. Ok? Não dá. Nós, para nos comunicarmos, e se estamos lado a lado, claro que se estivermos a milhares de quilómetros, ou centenas, ou dezenas de quilómetros, tem de ser olhar para um ecrã ou um telefone. Mas se estamos frente a frente, nós precisamos de olhar, de nos olhar. E vá lá que as máscaras ainda nos deixam os olhos de fora, já não é mau, ok? Podemos olhar-nos, não podemos já ver muito da nossa expressão facial, mas olhamos, e diz o texto de Jesus, olhando, vendo,
dentro dele surgiu um sentimento fantástico. Compaixão, um amor especial, um amor que só Deus tem na sua essência. E ele teve compaixão por essas pessoas, porquê? Porque eles andavam todos muito bem, muito descansados, muito direitinhos, num percurso impecável. Não, o que é que diz o texto? Eliane, queres-me ajudar? Eu consigo ouvir-te. Como é que eles andavam, querida? Desgarrados. O que é que quer dizer isso, desgarrados? Desgarrados, errantes. O que é que isso é uma palavra que não é muito utilizada em português? Desgarrados, errantes. O que é que isto quer dizer? Perdidos, desanimados, desamparados, aflitos, exaustos. Creio que muitos de nós, nesta situação em que vivemos agora, o nosso trabalho duplicou, triplicou, quadruplicou para alguns. E se as pessoas já estavam cansadas e exaustas, quem está no mercado de trabalho, e olha ali para a minha amiga, de certeza que o grau de cansaço aumentou de uma forma marcada. E Jesus disse aos discípulos, pois bem, então perante tamanho desafio, nós precisamos de mãos, precisamos de braços, precisamos de olhos, precisamos de ouvidos, precisamos de ceifeiros, precisamos de alguém que avance e que faça o seu trabalho. Ok, que faça o trabalho aonde? No meio difícil, no meio hostil em que nós vivemos. Vivemos entre duas realidades tremendas. Felizmente, crianças ainda saudáveis, funcionais, amadas, mas também, infelizmente, crianças perdidas, crianças em sofrimento e em morte. A lição diz-nos que Jesus satisfazia as necessidades físicas e mais, ajudem-me, físicas, mentais, emocionais e espirituais. Os seus ensinos tinham impacto porque as suas ações carinhosas eram um prolongamento dos seus ensinos. Queridos, palavras sem ações leva-as o vento, diz o povo, ok? Portanto, as palavras carinhosas, amorosas, só poderão ser aceitas se estiverem de acordo com ações que se juntem de uma forma prática a essa situação. E nós vimos que Jesus nos dá dicas para este objetivo, para este alvo grande que nós definimos logo de início na nossa lição. Este grande alvo. E Jesus dá-nos dicas, pois bem, meus amigos, e vemos em Mateus 5, 13 e 14, vocês precisam de ser sal. Sal. E aqui para nós, realmente, os portugueses gostam de um bocadinho de sal, é verdade. Mas uma comida ensonsa, sem sal nenhum, é um bocadinho difícil. É um paladar, é um hábito. Eu ando a retirar um bocado do sal e o Emanuel diz, mas esta sopa não tem sal nenhum. Disse, tem sim, senhor. Tem um bocadinho. Pronto, ok. Mas nós damos logo por isso, porque o sal dá sabor, o sal conserva, o sal é importante. Então nós somos chamados a ser sal, para dar sabor, para ajudar no meio destas angústias em que nós vivemos. E o Senhor diz, e vocês precisam ser também o quê, queridos? Além do sal? Luz. Luz. No mundo negro, no mundo de trevas, numa escuridão, nós precisamos de luz. Sou-vos muito honesta, tenho muitas saudades de ver um céu assim no meio do Alentejo, sem luzes, sem iluminação pública, muitas saudades. Ainda esta madrugada, bem cedo, eu olhava para o céu e estava lindo. O céu, às 4h30 da manhã, estava lindo, lindo, sem dúvida. Mas as luzes das ruas acabam por ofuscar aquela maravilha. E o Senhor deseja que sejamos luzes, mas luzes muito especiais. Porquê? Alguém quer dar aqui uma ajudinha? Que tipo de luz é que o Senhor deseja que nós somos? Porque há perigo em nós pensarmos, eu sou uma luz, eu tenho de espalhar a luz à minha volta. Qual é o perigo disto, queridos? Alguém me quer ajudar? Qual é o perigo?
Um bocadinho só mais alto, meu amor. Oh, muito bem, minha querida, é isso mesmo. É que a luz não está em mim própria. É uma luz que é refletida através do nosso contacto diário com Jesus. Isso mesmo, meu amor. Porque há o perigo. Eu sou capaz. Eu sou uma cristã fantástica. O quê? Uma treta. De um momento para o outro eu escorrego na banana e faço a geneira. E não me comporto devidamente. O Senhor Jesus Cristo é que é a luz. Eu sou a luz, disse o Senhor, que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas, não permaneça na escuridão. João foi um homem fantástico. Nós estudámos esta semana acerca de João Batista e vem ali em João 1,9. Um homem que testificou acerca de uma luz, Eric, que havia de vir. João foi um homem muito especial. Ele conseguiu falar de Jesus, ele conseguiu irradiar aquela luz que ele recebia, não o ofuscando de forma nenhuma e de uma forma fantástica. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo, diz João. E em o capítulo 8, no versículo 12, diz: falou-lhe Jesus outra vez, dizendo: dentro de vós está toda a capacidade e toda a luz que vocês necessitam para serem felizes. Foi isso que está escrito no capítulo 8, versículo 12. É isso? Corrijam-me. Não, queridos, não. É na sequência exatamente daquilo que nós estávamos a dizer. O Senhor diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou, não é dentro de vós que está a capacidade, mas as vossas capacidades vêm em consequência do vosso relacionamento comigo no dia a dia. Sou eu que vos dou luz. Diga, meu irmão. Ok. No livro de Testemunhos para a Igreja, Ellen White escreveu, podemos ler o que ela escreveu: não há para nós socorro a não ser em Deus neste estado de confusão da terra. Só nos é possível estar serenos, fortes ou seguros se nos apossarmos de uma fé viva. Não podemos estar em paz a não ser que descansemos em Deus e esperemos na sua salvação. Há uma saída, e essa saída é o nosso Senhor. Dependermos de Deus e esperarmos na sua salvação. E ainda de Ellen White, no livro Conselhos sobre Saúde, na página 592. Devemos estar no mundo como uma influência corretora, como o sal. No meio de uma geração profana, impura, idólatra, devemos ser puros e santos, mostrando que a graça de Cristo tem poder para restaurar. Não for esta última frase sublinhada, nós estávamos muito mal. Porque a nossa noção de pureza e de santidade é uma noção que muitas vezes anómala, porque nós não somos Deus, nós somos seres humanos, nós nascemos em pecado, nós temos taras, mas nós temos possibilidade, voluntariamente, de nos achegarmos ao Senhor. E nesse chegar ao Senhor, o Senhor nos confere a graça, o dom do seu Santo Espírito e a possibilidade de, pela sua influência, nos irmos burilando, nos irmos transformando à sua imagem. Experiências fantásticas, 2 encontros incríveis que o Senhor Jesus teve. Um deles, Mateus, no capítulo 5, no versículos 8 a 10. Diz que Jesus entrou em Cafarnaum e encontrou um homem importante lá no exército, um centurião. E ele estava preocupado porque o seu criado estava bastante doente. E Jesus lhe disse: amigo, por que é que estás nessa aflição? Eu restauro-lhe a saúde. Tranquilo, eu vou e restauro a saúde.
E o centurião disse: ó Senhor, tu ires à minha casa, eu não sou digno de tu entrares no meu telhado, diz uma palavra e o meu criado sarará. Nós conhecemos esta história, conhecemos, mas se calhar não conhecemos tão bem quanto deveríamos. É sempre a oportunidade para aprendermos. Eu sou um homem de autoridade, Senhor, eu mando e os meus soldados cumprem as minhas ordens. Portanto, tu podes fazer isso também. Mas aquele homem disse aquilo com fé, com certeza de que Jesus poderia fazer realmente isto. E Jesus maravilhou-se e disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Era um homem especial. Como é que Jesus ia tocar o coração deste homem? É que as curas, os milagres de cura e de ressurreição que Jesus fez, deram em que as pessoas ficaram muito felizes, ficaram muito melhor, mas essas pessoas morreram ou não? Acabaram por morrer depois, como nós vamos morrer, se o Senhor Jesus não vier entretanto, ok? Portanto, o ensinar e o pregar, o curar, são coisas importantes, mas o grande objetivo que está por trás é adquirir a vida e vida em abundância, que só o Senhor Jesus pode dar. Vida com qualidade aqui, mas olhando para a vida eterna que o Senhor nos prometeu. E Jesus, aproveitando aquele trocadilho de palavras daquele centurião, valorizou a sua fé, fortaleceu a sua crença, e isso foi um motivo de bem-estar para aquele centurião. O outro episódio foi com um escriba, um homem que conhecia muito bem as leis, muitíssimo bem. Um homem sábio, um homem inteligente, e que disse-lhe: Senhor, qual é o primeiro dos mandamentos? Qual é? Senhor, qual é o primeiro? Tantas regras, tantos mandamentos, tantas orientações que os judeus tinham, e que nós também às vezes pomos em cima de nós. Mas qual é o primeiro, Senhor? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o escriba ficou muito agradado. E disse o Senhor ainda: amarás, pois então, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. E este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba disse-lhe: muito bem, meu mestre, muito bem. Estás a dizer palavras sábias, palavras verdadeiras, sem dúvida. Bom, e Jesus, vendo que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Fantástico, tu conseguiste, amigo, no meio de tantas regras, de tantas orientações, de tantas coisinhas, tu conseguiste perceber a essência do Evangelho, a essência do que é ser cristão e a forma de podermos viver nesta vida o melhor possível, olhando para a eternidade. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o nosso próximo, amando-nos a nós mesmos. Eu não posso amar ninguém se eu não tiver autoestima por mim, se eu não me amar a mim própria, se eu não compreender que sou uma obra criada pelo Senhor. Não é para dizer eu sou o maior, nada disso, mas dar reconhecimento ao Pai do céu porque Ele me criou, porque Ele me sustém. E tendo autoestima por mim própria e procurando preservar o corpo, a mente, as emoções com que o Senhor me dotou, eu louvo, eu honro e posso ser um meio eficaz de poder amar aqueles que estão também à minha volta. As palavras são importantíssimas. Em Isaías nós podemos dizer que ouvir, em Isaías 42:13, estudámos na lição. Alguém me quer ajudar? A cana é um termo muito engraçado. A cana trilhada não quebrará. Ou seja, meus amigos,
todos nós somos canas e às vezes estamos assim um bocadinho atrapalhados. E se alguém nos põe um pé em cima, facilmente a cana se quebra. Diz o servo do Senhor, nem apagará o pavio que fumega. Ou seja, o pavio que estava mergulhado no azeite estava só ali, apago ou acende, apago ou acende. Depois se eu ponho a mão e lhe dou assim um empurrãozinho, ele apaga-se. Mas se eu deixar sugadinho, ou lhe puser um bocadinho mais de azeite, proteger do vento, ele começa outra vez a dar mais luz. Portanto, aquilo que o Senhor nos quer dizer é que através das nossas palavras nós podemos ferir e magoar profundamente aqueles que estão à nossa volta. Em Colossenses 4:6 diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. E que o Senhor nos ajude, eu peço isso para mim própria, que o Senhor nos ajude a ficar silenciosos quando não sabemos o que dizer ou quando estamos a dizer só com aquilo que nós pensamos sem ser influenciados pelo Pai do Céu. Muito bem. George Knight, no livro Pecado e Salvação, escreveu: não pode haver nada mais destrutivo do que um espírito crítico. Sempre que uma pessoa está mais disposta a criticar do que a ver os pontos positivos, ela apresenta sintomas de farisaísmo. Um dos problemas destes é que, embora saibam todas as regras sobre a caridade, nunca aprenderam realmente a amar as pessoas. Ellen White referiu-se a este tipo de pessoas como, e que permita ao Senhor que nós não sejamos e que nos deixemos, que o Senhor nos mostre se estamos a ser e que nos dotemos da sua capacidade para nos burilar. Pessoas icebergs morais, frios, sem alegria, sombrios e hostis. Como é que alguém se pode sentir atraído para Cristo se cristãos se comportarem desta forma? Quando as nossas palavras ora, eu aviso a cabine de som que que a Guida Maria estava a trabalhar mal. As minhas desculpas. Quando as nossas palavras, lemos no nosso trimensário, e eu gostei muito e realcei, e vocês também gostaram com certeza, quando as nossas palavras são animadoras, cheias de graça, têm uma influência positiva na vida das outras pessoas. Jesus era tão compassivo que tinha o cuidado de não ferir desnecessariamente alguém, nem apagaria os mais ligeiros vestígios de fé. O ministério de Jesus foi feito através de palavras, foi feito através de ações. Mas ações com palavras não condizentes não são de forma nenhuma eficazes. Na lição de terça-feira, nós estudamos mais 2 episódios que Jesus viveu. Diz que Jesus entrou no barco, passou para o outro lado e trouxeram-lhe uma pessoa extremamente doente, um paralítico, alguém que não conseguia andar. Eu não sei se algum de vocês já sofreu uma anestesia, passou por uma anestesia, mas há ali uma fase, e especialmente se a anestesia não é geral, é só local, num local regional, portanto numa região, a pessoa que é operada uma perna, por exemplo, e é anestesiada só para aquela zona. E quando termina a cirurgia, a perna não mexe. Por muitas ordens que nós demos, a perna não mexe. A perna só vai mexer quando passar o efeito daquela situação. E a incapacidade de controlar essa situação é verdadeiramente desesperante. Agora, alguém que não mexe nem pernas nem braços e com a sua cabeça normal, meus queridos, é muito respeito por esse sofrimento que deve ser gigantesco. E Jesus trouxeram-lhe um paralítico.
E o Senhor sabe todas as coisas, Ele sabe tudo a respeito de cada um de nós, e Ele sabia daquele paralítico, Ele sabia que ele tinha problemas de culpabilidade, problemas espirituais graves. O sentimento de culpa e o arrastar sentimentos de culpa é das coisinhas mais destrutivas para a nossa saúde emocional, física, espiritual. E, por vezes, nós até temos mais facilidade em perdoar alguma coisa ao outro do que nos perdoarmos a nós próprios. E o Senhor olhou para ele e disse: filho, tem bom ânimo. Eu posso perdoar os teus pecados. Eu percebo que tu queres livrar-te desses sentimentos maus que te dominam. Eu perdoo-te os teus pecados. Ok? Claro que à sua roda houve logo um zum. Quem é este homem que consegue perdoar pecados? E então Jesus responde-lhe: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. E ele foi para casa e a multidão ficou maravilhada com tudo aquilo. Jesus teve compaixão, deu àquele homem aquilo que ele tinha consciência de que necessitava e mais do que isso. Provavelmente, se ele fosse um paralítico sem sentimentos de culpa, ele já teria uma vida com uma qualidade completamente diferente. Mas paralítico, com os seus pecados perdoados e com capacidade de se mover e de fazer a sua vida, muito maior foi a bênção e muito maior a alegria. O outro encontro foi com uma mulher. Uma história que também nós conhecemos bem, ou relativamente bem, ou devíamos conhecê-la. Devíamos conhecê-la para a aplicação nossa, na nossa vida e naqueles com quem te contactamos, que possamos ajudar. Uma mulher que há muitos anos tinha problemas de saúde, que a colocavam numa situação de indesejada, Aquela mulher correu um risco enorme porque ela foi ter com Jesus, ela era como os leprosos. Ela, estando com uma hemorragia, ela não se podia aproximar de ninguém. E ela arriscou, porque ela tinha a noção de que ali poderia estar a solução para os seus problemas e para a sua cura. E ela aproximou-se de Jesus. E ela tocou Jesus. E Jesus sentiu o toque daquela mulher. Aliás, ele sabia, Ellen White conta isto de uma maneira maravilhosa, ele sabia perfeitamente que aquela mulher estava ali, andava ali, ele sabia que ela se estava a aproximar. E Jesus, ela tocando, ela sentiu que ficou curada, mas Jesus quis ainda reforçá-la mais e animá-la e disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Que maravilha! Fez uma pregação para toda a gente perceber que, seja qual for a situação em que nos encontremos, temos hipótese. Porque Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que quer fazer uma aliança permanente connosco, um pacto. Nenhum de nós é perfeito, mas nós podemos atingir patamares de perfeição humana através do Espírito do Senhor, do viver diariamente com Ele. A reconciliação com Deus, num mundo destroçado, é a nossa maior necessidade espiritual. Lemos nós no trimensário esta semana. E ainda do livro Pecado e Salvação de George Knight, eu retirei esta frase que me foi importante para mim e quero partilhar convosco. Tornar-se filho de Deus por adoção é um dom da graça que a pessoa aceita no momento da conversão. A adoção deve afetar todos os aspectos da vida dos cristãos. Enquanto procuram imitar o Pai, glorificar o nome do Pai e da família. Nós temos um Pai, queridos, um Pai maravilhoso, um Pai celestial, que nos ama de uma forma fantástica, que nos adotou. Lutero disse: não é a imitação que faz filhos, mas a filiação que faz imitadores. Fantástico. Tendo a noção que somos criados por Deus, somos filhos de Deus, e aprendendo
naquele que se tornou Deus presente, Deus real, Deus humano em nós, que foi Jesus Cristo. E com a companhia diária do Espírito Santo, que é Deus hoje na Terra, nós poderemos burilar a nossa maneira de ser, o nosso caráter, ser sal e luz dentro da nossa casa, primeiro que tudo, e depois para aqueles que nos rodeiam. Há necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Se o amor a Deus nos motiva a desejarmos o bem-estar físico e emocional de uma pessoa, também nos motivará muito mais, compreendendo a percepção de que a sua vida tem uma importância eterna. Há bem pouco tempo, eu e o Manuel passámos por uma situação muito dolorosa. Termos de confirmar que um querido amigo nosso estava morto. E digo-vos, nunca me causou na minha vida, e já passei muito, as certidões de óbito. Mas cada palavra era uma lágrima. Porque era alguém que nós amávamos. Ok? Mas, no meio daquelas lágrimas todas, eu estava a pensar. Foi o Senhor, não fui eu que pensei. O Espírito do Senhor vinha sobre mim e disse: ó Pai do céu, desculpa a nossa humanidade. Tu percebes a nossa humanidade. Nós somos humanos, nós sofremos quando perdemos alguém, nós sofremos. Sabemos que temos uma doença muito complicada, nós sofremos, ficamos desempregados, nós sofremos, sei lá, por tantas coisas. Porque a nossa visão é muito curta, é muito pequenina, é muito limitada. Mas, Senhor, muito obrigada. Nós choramos um amigo que perdemos, que vivemos meia dúzia de anos. Temos uma eternidade inteira para estar com o nosso amigo, para poder falar com ele, para estar com os nossos queridos. Louvemos ao nosso Pai do céu e compreendamos e assimilemos na nossa mentalidade que a nossa vida nesta terra é uma passagem, é um período e temos uma eternidade. E eu brincava com a viúva quando ela chorava e dizia: puxa, vais ter uma eternidade para te enjoares e para aturares. Portanto, acabaram-se as lágrimas naquele momento. Pronto, para nos ajudarmos um bocadinho uns aos outros. A importância, a Ellen White escreveu, é aquilo que podemos ler em Parábolas de Jesus: o ouvido de Jesus percebia perfeitamente o clamor de qualquer necessidade. Como estão os nossos ouvidos? Bombardeados todos os dias com isto, com aquilo, com o outro, tanta coisa. Será que nós estamos atentos ao nosso vizinho que encontramos na escada e que a marcha dele está diferente? O que é que se passa, o que é que não se passa? O pararmos, o ouvirmos, o escutarmos pode fazer a diferença na vida dos que nos rodeiam e na nossa mesmo. Jesus ensinou, Jesus pregou, Jesus curou e as multidões seguiam-nas, como é lógico, como é perfeitamente natural. E diz-nos em Marcos capítulo 1, versículo 32 a 39, que depois de um dia cheio de gente à volta do Senhor Jesus, e os discípulos diziam: Senhor, então todos te buscam. E ele lhes disse: muito bem, mas agora é a altura de ir ao outro lado. Agora é a altura de ir ao outro lado. Vamos agora a outras aldeias, porque é necessário que eu ali também pregue, que é para isso que eu vim. Ou seja, Jesus aproveitou a sua vida nesta terra para ensinar, para curar, mas essencialmente para pregar e para dizer que a nossa vida aqui é uma passagem e que um dia o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E se nós aceitarmos esta adoção fantástica como filhos, teremos uma eternidade para viver com o nosso Jesus, porque Ele veio para buscar aquele que se tinha perdido. Quase no fim da lição, recordámos 3 parábolas. Lembram-se? Das 10 virgens, dos talentos e aquela menos falada e que nós não gostamos muito, das ovelhas e dos bodes. Ok, pronto. Interessantíssimo, achei muito interessante como a pessoa que estudou e que elaborou o trimensário pôs. As parábolas das 10 virgens
realçou qualidades de caráter, de uma vida genuína, de uma vida autêntica, de uma vida cheia do Espírito Santo. Aquelas virgens que estavam cientes, todas estavam cientes que ia haver um casamento e que o noivo vinha, mas nem todas se prepararam. Meus queridos, vamos lá ver se eu digo de forma correta. O mundo está a caminhar, nós temos noção disso. Agora, não sejamos cristãos que estejam a falar permanentemente de que o mundo vai terminar e que isto e que aquilo, das desgraças, os profetas das desgraças. Porque eu não sei como é que vou estar amanhã, nem daqui a uma semana, nem vocês. Vamos ficar sem água, o planeta vai ficar sem água, vai ficar sem comida, a água do mar vai subir, pela lógica e por aquilo que os cientistas dizem, abaixa toda a zona de Setúbal, que é muito baixa, vai ficar coberta de água. Só Palmela é que poderá provavelmente escapar. Troia, tudo aquilo. Mais ano, menos ano, com o degelo, com o que está a acontecer. É lógico que nós vamos vendo. Querido, que isso não seja motivo de eu ficar doente, de eu ficar apanhadinha, de eu ficar angustiada, de eu ficar numa aflição desgraçada, de eu viver à volta disso. Não. Que isso me leve a apanhar as garrafas de plástico e as máscaras que andam pelo chão. Aquela falta de civismo e a falta de educação cívica do nosso povo, que infelizmente ainda é muita. Eu vou reclamando, e o Manuel diz, foi o vento que arrastou, mas se o vento arrastou é porque alguém deixou no chão. Ok? Pronto. Então, vamos apanhando os plásticos e vamos pondo nos sítios certos. Vamos cortando as hastes da nossa máscara antes de pormos dentro do balde do lixo, que é para se elas forem parar ao mar, não ser tão fácil os peixes, os animais marinhos ficarem arredados. Procuremos poupar. Vamos às compras com um saco de qualquer coisa, mas evitando ou o saco de plástico, mas utilizando várias vezes. Queridos, preparemo-nos, porque nós podemos morrer de um momento para o outro. De um momento para o outro, a nossa vida é tão frágil. A minha querida amiga Rolanda trabalha numa aula em que de um momento para o outro a pessoa está a falar, muito bem, e de um momento para o outro, certo? É fantástico. Eu costumo dizer, é fantástico morrer numa anestesia. Era assim que eu gostava de morrer. Ou numa anestesia ou a dormir. É uma maravilha, não damos por nada. Foi-se. A nossa vida é uma coisa super frágil. Portanto, é hoje, irmã Lourdes. É hoje o dia em que eu devo estar com o meu Senhor Jesus. Consciente das minhas limitações, pedindo ao Pai do Céu que me ajude, que me auxilie a amá-lo acima de todas as coisas, para poder amar os outros que estão à sua volta, que eu possa refletir a luz, que possa ser na minha casa, na minha família, naqueles que me rodeiam, um toquezinho de sabor, que os leve não a olhar para mim, mas a olhar para Jesus. Depois, a parábola dos 10 talentos. O Senhor nos chama a atenção que devemos usar fielmente os dons que todos recebemos. Não é só um ou dois ou três, todos recebemos dons. Portanto, a usar fielmente. E a das ovelhas e dos bodes, que é realmente uma parábola fantástica, em que nos fala quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele vai perguntar... Então, meus amigos, como é que é? Deste-me de comer? Vestiste-me? Mataste-me a sede? Foste visitar-me? Recebeste-me em minha casa? Pois é. Todos gostamos muito das ONGs, da ADRA, e damos graças a Deus que foi a instituição da Igreja que não parou nunca, pelo contrário, aumentou o seu trabalho durante esta época deste problema grave que estamos a viver. Queridos, que todos nós nos possamos envolver, ou na ADRA,
ou naqueles que nós conhecemos à nossa volta, basta estarmos de olhos abertos, ouvidos atentos. Muitas pessoas à nossa volta têm carências e necessidades. Estejamos prontos para ser os braços de Jesus, as mãos de Jesus, os olhos de Jesus, sempre procurando falar-lhes também de quem nos motiva a fazer alguma coisa de positivo, que é o nosso Deus. A história das ovelhas e dos bodes é uma história de um Cristo que satisfaz as necessidades mais profundas da alma e é o seu convite para nos associarmos com Ele no ministério em favor daqueles que nos rodeiam. Viver uma vida centrada no eu e negligenciar as necessidades físicas, mentais, emocionais e espirituais dos outros é correr o risco da perda eterna. É muito fácil nós começarmos a olhar só para nós próprios e para o nosso próprio umbigo. E à medida que a idade avança, isso ainda se torna mais notório. Eu e o Manuel estivemos num programa New Start, agora a colaborar, e o elemento mais idoso, o paciente mais idoso, tinha 88 anos e veio-me parar às minhas mãos. Uma senhora com uma formação intelectual muito grande, mas uma mulher, olha, uma limonada sem açúcar nenhum, de uma amargura, uma coisa terrível. Só via o umbigo dela, mais nada, uma coisa, uma lamúria permanente por tudo e por tudo. E eu tive muita pena daquela senhora, tive muita pena, porque lhe foi dada uma oportunidade de viver uma semana fantástica, de aprender, de ouvir, mas todas as intervenções dessa senhora, ao contrário dos outros, eram negativas, e eu isto, e eu perdi aquilo, e eu não tenho aquilo, e eu não tenho aquilo outro. Foi um trabalho duríssimo e tremendo, mas vale a pena. Porque depois de ter terminado, uns 3 ou 4 dias depois, quando telefonei, ela dizia, olha. E então começou-lhe a dizer as coisas que acabaram por influenciar e modificar uma vida com 88 anos. Louvemos ao Senhor, deixemos usar e utilizar e tenhamos muito cuidado, porque com muita facilidade nós deixamos de olhar para a nossa frente e olhamos para o nosso próprio umbigo. O Senhor veio buscar e salvar todos os que estavam perdidos, começando por mim, todos nós. Essa é a grande essência e é por isso que nós devemos estar gratos e devemos partilhar com aqueles que nos rodeiam. E termino com um pequeno resumo. Em João, no capítulo 2, numa festa de casamento, Jesus satisfez uma necessidade social. Era um escândalo se no casamento não houvesse que beber. Jesus satisfez, esteve atento e marcou o seu estar nessa festa. Em João, no capítulo 3, Jesus satisfez a fome profunda do coração de Nicodemos. Nicodemos estava meio perdido e Jesus foi ao seu encontro. Em João, no capítulo 4, Jesus satisfez a necessidade emocional da mulher samaritana. Uma mulher que tinha a sua autoestima completamente de rastros e o Senhor fortaleceu-a. Em João, no capítulo 5, Jesus satisfez as necessidades físicas de um paralítico há 38 anos. E em João, no capítulo 6, entramos nós também. Jesus satisfez a fome de 5.000 pessoas, mas apelou a um compromisso. Foi a primeira vez que o Senhor apelou a um compromisso pessoal. A um compromisso que envolve a ti também, Pedro. E a ti, Érico, e a ti, Walter. E aos meus queridos, e ao Miguel, e ao Emanuel, e por aí fora. Envolve-nos a cada um de nós. Será que eu me estou integrada em algum projeto missionário? Será que eu estou integrada em algum ministério de vida? De vida é abundância aqui, mas de vida é abundância, olhando particularmente para a prata eterna. Queridos, que esta lição tenha sido um momento de reflexão. Um momento de reflexão para nós pensarmos o que é que eu estou a fazer. Agora estou confinada, agora não posso, agora sou grupo de risco. Agora uma treta. Desculpem, uma palavra portuguesa feia, mas muito clara. Muito clara.
uma treta. Desculpem. Com máscara, sem máscara, com risco ou sem risco. Todos nós somos apelados a fazer alguma coisa. Aquilo que está na nossa mão. O Senhor não nos pede aquilo que não está na nossa mão. Aquilo que está na nossa mão. E muitas vezes, para percebermos aquilo que está na nossa mão a fazer, nós precisamos de dobrar os nossos joelhos, precisamos de meditar, de ver o sol, de ver o céu escuro com as estrelinhas e de ouvir silenciar e ouvir aquilo que o Senhor Jesus tem para nos dizer. Nunca nos esqueçamos, Jesus percorria, Jesus andava, Jesus ia. Mas depois de um dia inteiro de muito trabalho e de muita labuta, o que é que Jesus fazia? Ora, aí está, orava. Ia buscar, não dentro de si próprio, mas ao Pai do céu. Discernimento, a força para vencer as lutas, que o Senhor nos possa abençoar. E muito obrigada pela oportunidade.